Então, nessa segunda parte, a gente começa a lidar com problemas com restrições. Vão ser aqueles que a gente vai ter mais interesse quando estiverem ligados diretamente com otimização é, estrutural. Tá? Então, a ideia dessa aula é apresentar a teoria de otimização com restrições. Então, como a gente acabou de ver, tinha a teoria da otimização sem restrições. Agora vamos tentar dar um jeito de incluir essas restrições e derivar as condições de optimalidade, que vão ser as tais das condições de KKT, Karush com Tucker. Lendo livros, artigos, esses tipos de condições aqui vão surgir bastante. Tá? Então, vai ser um nome aí para quem for trabalhar ou utilizar a otimização de alguma forma. Se o problema tiver restrições, provavelmente vai passar por aqui. Então, como motivação, aqui a gente entra em qualquer problema de otimização estrutural. Então, normalmente a gente tem uma função objetivo, um custo, uma massa, um volume a ser minimizado, com restrições de desempenho estruturais, de tensão, deslocamento, flambagem, etc. Então, um caso bem clássico aqui, que é legal da gente ver, é a otimização de treliças. Por que ela é legal? Porque ela vai do problema mais simples possível. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma treliça com 11 barras, ela está apoiada aqui nesses dois nós. Normalmente vão colocar em uns carregamentos desse estilo. Tá? Então, o problema mais simples possível que a gente teria de otimização de treliça, para esse caso aqui, é minimizar o volume, o peso da estrutura, sujeito a restrições de tensão. Cada barrinha lá vai ter uma restrição de tensão para ser obedecida. Então, nesse problema aqui que a gente tem como variáveis de projeto, o nosso vetor x ele é composto pela área das barras, das 11 barras, e só. Tá? Então, seria a estrutura que chamei de original. Aqui, a otimização de size ou otimização de dimensional, que a gente chama. Tá? Então, a única variável, as únicas variáveis que nós temos vão ser as áreas das barras. Como eu comentei agora há pouco, esse problema com essa cara aqui é um problema da otimização convexo. Ele é linear, você tem uma função objetivo linear, que seria o somatório aqui da, do volume de cada elemento, e as restrições acabam sendo lineares também. Tá? Então a dependência entre A e a tensão em cada barra também acaba sendo linear. Então, se é um problema bem. Se for resolver ele numericamente, é o mais simples que a gente tem. O problema é linear convexo. Tá? É o céu na otimização com restrições, com otimização matemática. Então a gente consegue resolver isso bem facilmente. Tá? Só que quando a gente vai se aproximando da prática, a gente consegue ver que se nós incluirmos a posição de alguns nós como variáveis de projeto, a gente consegue chegar a estruturas mais leves. Tá? Então, por exemplo, esse segundo caso aqui, foram incluídos os três nós do bando superior como variáveis de projeto. Então, como assim, vamos chamar aqui um xi j, j igual a 1, 2 e 3, seriam a posição vertical desses três nós. Então, alterando a posição desses três nós, os esforços se redistribuem e você consegue encontrar uma configuração que é mais leve do que a anterior. Esse tipo de otimização que a gente modifica a área das barras e a posição de alguns nós, a gente chama de otimização de size e shape, ou de dimensão e forma da estrutura. Beleza? Esse problema aqui ele já deixa de ser linear. Então a gente já não tem mais essa dependência linear, não tem mais um problema linear. Tá? Então ele deixa também de ser convexo, começa a ter a ocorrência de mínimos locais e global. Tá? E por fim, para ficar mais divertido ainda, que aí a gente tem o caso onde a gente inclui variáveis de topologia, às vezes também chamado como layout. O que é isso? A gente poder deletar nós e barras da estrutura. Então, notem o que aconteceu. Se a gente comparar com a estrutura do lado, esse nó
e as 3 barras associadas a ele foram deletados da estrutura. Então, com isso, a gente consegue encontrar configurações estruturais ainda mais leves e que também respeitem as restrições. Tá? Então, logicamente, com esse procedimento de deletar nós e barras, a complexidade computacional aumenta bastante. Então, a gente vai de um problema extremamente simples, que é um problema linear convexo, que seria o size optimization aqui, e vai até um problema que é bem marrentinho de resolver, especialmente se estiver lidando com um gradiente, tá? Com os métodos que a gente vê nesse curso. Para ficar mais difícil ainda, pode colocar restrições de frequência natural, restrição de lombagem, etc. Beleza? Então, ele lidou bastante com isso. No início, com estruturas treliçadas, um cara aqui de problema não muito prático, e depois foi caminhando até chegar com a utilização de torres de transmissão. Tá? Então, hoje em dia, tem uma linha bem desenvolvida no grupo com utilização de torres de transmissão, seja autoimportantes ou torres estaiadas. Aí a gente vai aqui, por exemplo, outros para estruturas, pontes mistas aqui. Então tem um trabalho que lidou com a utilização desse tipo de estrutura. E também lá em introdução a métodos numéricos dá para a gente colocar um probleminha bacana de resolver, que é o seguinte. Então, como eu comentei lá em métodos numéricos, a gente faz, a gente analisa a estrutura ou resolve um problema estrutural como um problema de minimização da energia potencial. Tá? Então o que a gente quer encontrar aqui para essa estrutura seria a função V, que representa o deslocamento vertical em cada ponto dela. Então, para uma viga aqui com essa cara é bem simples de resolver, não tem muito segredo. Agora, se a gente adicionar um apoio extra aqui, por exemplo, no meio da viga, que não está em contato com a estrutura inicialmente, o que vai acontecer? Vou aplicar esse carregamento. Se o deslocamento máximo for menor do que essa diferença do apoio para a estrutura, para esse vãozinho que tem aqui, não acontece nada, se resolve ele normalmente. Agora, se o apoio, se eu aplicar o carregamento, a estrutura se deformar, encostar no apoio e continuar deformando, o que vai acontecer? Eu tenho um problema que teoricamente não saberia resolver. Tá? Então teria aqui uma forma final dessa estrutura com essa cara aqui. Tá? Esse tipo de problema a gente consegue resolver de forma análoga o que a gente vai ter aqui nesse curso. A gente vai minimizar a energia potencial total do problema lá, só que a gente vai também incluir restrições. Eu vou ter que dizer lá que o meu deslocamento no meio do vão deva ser menor do que essa distanciazinha que a gente tinha aqui. Pode ser, sei lá, Bzinho lá. Então, a gente cai num problema de otimização com restrições e, utilizando alguns dos métodos que a gente vai ver aqui no curso, a gente consegue resolver ele lá. Beleza? Então aqui chama problema de contato unilateral. Começa com uma viga bem simples, daí vai para exatamente, seria uma unidade de contato. Tanto começa, esse tipo de coisa começa com problemas simples como esse aqui, daí vão quando a imaginação nos levarem. Beleza? Então tem tanto aplicações diretas como a utilização de estruturas, como a gente vai utilizar essas coisas para resolver aqui um problema estrutural mais complexo, que exige a inclusão de restrições, por exemplo. E por fim, quem já fez ou esteja fazendo o curso de confiabilidade, tem lá os métodos de confiabilidade de primeira ordem, tal do FORM. Então, o tal do FORM também recai num problema da otimização não linear com restrições. Tá? Então, você vai ver um pouquinho mais esse exemplo aí mais para o final da aula. A gente vai ver que a gente consegue fazer análise, resolver um problema de confiabilidade estrutural, resolvendo um problema de otimização. Beleza? Então, a anotação é a mesma e vamos seguir o barco aqui. Então, nosso problema geral é dado aqui no quadro. A gente quer minimizar a função f com restrições de igualdade, desigualdade e de caixa. Tá? O que a gente vai fazer na primeira parte da aula de hoje? Vamos dizer que a gente só tem restrições de igualdade. Vamos esquecer a desigualdade. Professor, mas elas são as mais importantes que mais aparecem. Eu sei, mas vamos primeiro resolver o mais fácil, que é a de igualdade, e depois a gente volta para a desigualdade. Então, um probleminha
Um exemplo de problema de otimização com restrições de igualdade é esse dado aí no slide. Então, quero encontrar o meu vetor x estrela, que minimiza a função f, sujeito a essa restrição de igualdade h aqui. Então, o que a gente tem aqui? Aqui a gente tem as curvas de nível da nossa função f, ou seja, quanto mais perto do centro aqui, menor o valor da minha função objetiva. Só que eu tenho que obedecer a minha restrição de igualdade, ou seja, eu tenho essa linha aqui, x1 mais x2 menos 2 igual a zero. Tá? Então, o que faz uma restrição de igualdade? Ela obriga o ponto ótimo a estar em cima dela, ou seja, só são pontos admissíveis aqueles pontos que estão nessa reta B. Então, intuitivamente aqui para o nosso problema, a gente tem que encontrar o ponto x em cima da reta B, o mais próximo possível aqui dessa centro do círculo. Então, uma característica que é legal vocês manterem em mente, que para problemas com restrições de igualdade, o domínio admissível, a região admissível, se torna simplesmente, para uma restrição, uma linha, né, AB. Se tiver mais de uma restrição, vai ser somente a interseção entre elas. Beleza? Então, por esse problema aqui que a gente tem, só para ver mais coisas antes de partir para a solução dele. A gente tem que a solução é esse ponto x1 e x2 igual a 1. Então, o nosso ótimo é esse aqui. E a função objetiva no ponto ótimo é 0,5. Seria essa curva de nível aqui da nossa função objetiva. Beleza? Então, vamos tentar resolver esse problema utilizando o que a gente aprendeu para otimização sem restrições. Tá? Qual que é a ideia aqui? A gente sabe resolver problemas com essa cara, que é minimizar a função f de x sem ter restrições. O que a gente vai fazer? Vamos pegar e vamos tentar dar um jeito de colocar a informação dessa restrição dentro da função objetivo. Vamos fazer isso e resolver o problema como se fosse um problema de otimização sem restrições. Como é que a gente faz isso? Com o auxílio dos multiplicadores do Lagrange, ou construindo o lagrangiano do problema de otimização. Então, como a gente não sabe resolver um problema de otimização com restrições, a gente só sabe resolver sem restrições, a gente transforma o nosso problema de otimização com restrições num problema sem restrições. Tá? Como é que a gente faz isso? A gente constrói esse lagrangiano, que é composto pelo quê? A nossa função objetiva original é f, mais o somatório dos multiplicadores de Lagrange, esses coeficientes vizinhos, vezes a função de restrição. Tá? De forma extensa assim, de forma vetorial assado. Então, V, esses multiplicadores de Lagrange que a gente está utilizando para somar, de alguma forma, a informação das restrições dentro da função objetiva, eles vão se tornar novas variáveis do problema de otimização. Então, o nosso problema de otimização agora vai ter como variável os vetores x, as variáveis originais, mais os p multiplicadores de Lagrange que vêm das restrições de igualdade. Vou voltar aqui e é o número de restrições de igualdade que a gente tinha. Beleza? Então, em vez de a gente minimizar f, vai minimizar l. Tá? Então, é aí que está a grande jogada dos multiplicadores de Lagrange. Notem, no ponto ótimo, quanto que vale o meu h? O meu h vale 0, porque, em qualquer ponto admissível, o meu h vale 0 porque a restrição está sendo obedecida. Tá? Então, se a gente for ver, quando no ponto ótimo que vai acontecer, esse cara aqui vai ter que valer 0 e o ótimo dl vai ser igual ao ótimo df. Então, vamos lá. Temos um problema sem restrições para resolver agora. Vamos ter que minimizar o L. Como é que a gente minimiza o L? Vamos primeiro utilizar as condições necessárias da otimalidade. Ou seja, vamos verificar os pontos que fazem esse L ser estacionário. Como é que a gente faz isso? Ele faz o gradiente de L em relação a x
em relação a V serem nulos. Beleza? Então, essa primeira equação está nos fornecendo a derivada parcial dl em relação a cada variável do projeto, ou seja, seria o equivalente ao gradiente dl em relação a x. Vou só colocar aqui no lado só para fixar o que a gente está fazendo. Aqui nas equações 8 que a gente vai ter, vamos ter a derivada parcial dl em relação aos multiplicadores de Lagrange, ou seja, a gente tem o gradiente dl em relação ao nosso Vzinho igual a zero. Beleza? Então a gente vai criar esse novo sistema de equações a ser resolvido. Eu vou ter n equações da condição de gradiente mais p equações da condição dos multiplicadores. Então, no final das contas, a gente vai ter n mais p incógnitas e vai ter n mais p equações a serem resolvidas. A gente consegue resolver eles para problemas simples analiticamente. Uma coisa antes da gente partir para a solução que é legal de ver, vamos escrever essa equação seta aqui em formato vetorial. Então esse cara aqui, o que é? É gradiente de f em relação a x, que é o que está escrito aqui. Vamos passar esse cara agora para o outro lado. A gente vai ter, a gente tem um menos aqui, está faltando uma equação. Vamos passar para o outro lado. O que é esse cara aqui? Vai ser v vezes gradiente de h. Então, o que está acontecendo? No ponto ótimo, o gradiente da função objetiva em relação a x está alinhado com o gradiente das restrições em relação a x. E a constante de proporcionalidade entre os dois são seus multiplicadores de Lagrange. Então, notem que esse vzinho aqui são números que estão multiplicando dois vetores. Então, esses dois vetores vão estar no mesmo plano. A gente vai ver graficamente como resolver o problema do slide anterior. Então, o problema daquele slide é o seguinte: é minimizar essa função f, que é dada por essa equação aqui, que seria a equação desse círculo, né? E tem como restrições aquela restrição de igualdade, que seria aquela reta B que foi formada na figura. Voltando aqui a nossa retinha B. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro passo, construir o lagrangiano do problema. Então, como é que a gente constrói? O lagrangiano vai depender de x e de v. Vai ser a função objetiva original, que é dada por esses dois primeiros termos, que é a nossa função f, mais v que multiplica a restrição de igualdade. Se eu tenho somente uma restrição, tenho somente um multiplicador de Lagrange e tenho aqui o nosso lagrangiano. Tá? Então, vamos pegar e fazer o lagrangiano ser estacionário em relação a x e estacionário em relação a v. Então, derivada primeira de L em relação a x, lá da primeira equação, L em relação a x2, segunda equação, L em relação a v, terceira equação. Note que a terceira equação, quando você faz essa diferenciação, você simplesmente recupera a restrição. Então, se impõe a restrição dentro desse sistema de equações a ser resolvido. Então, a gente vai ter que resolver esse sisteminha, e a terceira equação aqui força a nossa restrição de igualdade ser satisfeita. Basicamente, o que eu tenho nela aqui é h igual a zero. Então, notem que para esse problema, como um problema simples, vai ser um sistema linear de equações. Resolvendo ele, a gente tem aqui x1 igual a 1, x2 igual a 1 e o multiplicador de Lagrange do ponto ótimo é igual a 1 também. Tá? Então, graficamente, o que a gente fez? Recuperou aquela solução que a gente havia encontrado graficamente anteriormente. E o que é legal de ver aqui? Que o gradiente de f é complanar ao gradiente de h. Tá? Então, notem que eles estão exatamente na mesma direção, em sentidos opostos, o que nos faz ver que essa condição aqui é sempre satisfeita. Beleza? Por exemplo, se pegar um outro ponto qualquer, esse ponto D aqui, fizer as continhas, ver o gradiente de f e o gradiente de h, você pode ver que eles não estão alinhados. Beleza? Então, essa é uma característica do que acontece no ponto ótimo. Sabendo disso, existem algoritmos de otimização que usam essa informação para gerar um algoritmo de otimização, tá? Gerar um procedimento de otimização.
Não vai ser os casos que a gente vai ver aqui, mas é legal manter em mente para ter essa opção de solução. Beleza? Querem fazer alguma pergunta, tirar dúvida antes de passar para a próxima etapa? Então, como a gente viu aí, a diferença aqui que a gente teve foi ter que construir o Lagrangiano. Beleza? Então, agora a gente sabe resolver problemas sem restrições, sabe resolver problema com restrições de igualdade. O próximo passo, que é o que acaba sendo mais interessante para problemas estruturais, é resolver problemas com restrições de desigualdade, onde a gente tem essas inequações envolvidas. Então, nosso problema agora aqui vai ter m inequações a serem satisfeitas. Então, vai ser o mesmo problema que a gente viu anteriormente, só que agora aquela condição, em vez de ser x1 mais x2 menos 2 igual a zero, vai ser x1 mais x2 menos 2 menor ou igual a zero. Isso faz o quê? Que um ponto admissível é qualquer ponto que esteja do lado de cá dessa nossa linha, da nossa restrição G1. Então ele tem que estar aqui para esse lado. Para esse problema aqui, além dessa restrição, dá para adicionar duas outras restrições, como sendo o x1 ser positivo, pelo menos x1 ser menor ou igual a zero, e o x2 também ser positivo, menos x2 menor ou igual a zero. Então a gente tem a nossa região admissível formada por esse triângulo aqui, que é delimitado pelas três restrições do problema: a de x1, a de x2 e essa equaçãozinha linear aqui. O ponto ótimo vai ser o mesmo, só que agora a cara do problema muda porque a gente tem que lidar com esse carinha aqui. Beleza? Para a gente fazer isso, o que a gente qual vai ser o nosso caminho aqui? Quando a gente tinha um problema de otimização sem restrições e queria resolver um problema com restrições de igualdade, o que a gente fez? A gente transformou o problema com restrições de igualdade num problema sem restrições com a construção do Lagrangiano. Aqui vai ser análogo, a gente tem um problema com restrições de desigualdade. O que a gente vai fazer? Vai pegar esse problema com restrições de desigualdade, transformar num problema de restrições de igualdade e daí resolver o problema da forma que nós aprendemos agora há pouco. Tá? Para a gente entender como fazer isso, vamos ver três casos do status, vamos dizer, de uma restrição. Então a gente tem uma restrição aqui. Para ela ser satisfeita, essa restrição g de x tem que ser menor ou igual a zero. Tá? Eu vou pegar e somar na minha restrição uma variável de folga, esse szinho aqui. Tá? Essa de folga por quê? Porque esse espaço que falta para essa restrição ser igual a zero vai ser exatamente o valor da SK. Como se eu tirasse a folga do meu problema. Tá? A folga ela vai me dizer o quanto falta para a minha restrição está no limite. Tá? Então o que acontece se a gente olhar para o valor do Szinho, para o valor da variável de folga? Se ela for positiva, a variável de folga, a restrição é chamada de inativa. Então, por exemplo, nós voltarmos para a nossa figura, se a gente colocar um ponto qualquer aqui, notem que tem uma folga para esse ponto, para a minha função g ser ativada, ou seja, para o g ser igual a zero. Essa folguinha aqui nos diz que o nosso ponto na região viável, ou seja, a restrição está ok. Se a nossa variável de folga for igual a zero, isso quer dizer que a nossa restrição é ativa, ou seja, o nosso ponto está em cima da restrição, não há folga nenhuma. Então, por exemplo, esse novo ponto que estou desenhando aqui no slide. Beleza? Então a gente tem aqui, por exemplo, esse ponto ótimo, a restrição está ativa, esse outro ponto está ativo, esse pontinho aqui está inativo. E o terceiro status possível para a nossa restrição é se a variável de folga for negativa. E se for negativo, o troço já foi para
A vaca já foi para o brejo. A restrição está violada. Graficamente, a gente tem um ponto que não obedece a alguma das restrições, por exemplo, esse ponto que estou dizendo aqui. Beleza? Então, violada, ativo, ativo, inativo. Então vamos pegar e vamos tratar as restrições de desigualdade sempre desse formato aqui. Vamos sempre somar essa variávelzinha de folga. Para facilitar a parte matemática, para poder gerar mais facilmente uma derivada mais para frente, em vez de eu colocar um s qualquer, eu vou dizer que é s ao quadrado, tá? Só para facilitar a diferenciação daqui a pouco. Então nossas variáveis as nossas restrições de desigualdade, a gente vai escrever elas nesse formato aqui. Vamos sempre somar um s ao quadrado para cada uma delas. O subscrito k é porque dá késima aqui restrição. Tá? Então notem, se eu somar esse cara, o que vai acontecer? A minha restrição de desigualdade vira uma restrição de igualdade. E eu posso tentar resolver o problema agora da forma que nós resolvemos os problemas anteriores ali. Tá? Então vamos ver como é que isso fica. Então se eu pegar qual era o primeiro passo para resolver um problema de restrições lá de igualdade? É escrever o lagrangiano do problema. Então, o lagrangiano do problema o que é? É a função objetivo mais multiplicador de Lagrange vezes a restrição. Tá? Então notem, como eu somei aquela variávelzinha de folga ao quadrado aqui, agora ela permanece aqui no lugar da minha restrição. Tá? Então para cada restrição de desigualdade que a gente tem, vai somar nessa restrição de desigualdade a variávelzinha de folga e multiplicar o conjunto aqui pelo multiplicador de Lagrange U das restrições de desigualdade. Então se a gente olhar o nosso lagrangiano, o que ele vai ser função do quê? Do x, as variáveis do projeto originais, do u, os multiplicadores de Lagrange que a gente utilizou para construir o lagrangiano, e também dos szinhos, que foram utilizados para transformar as restrições de desigualdade em igualdade. Então, para cada restrição de desigualdade que eu tenho no meu problema, eu somo duas variáveis do projeto a mais, um u e um s. Tá? Posso escrever essa mesma coisa aqui vetorialmente, fica num formatinho um pouco mais bonitinho. Tá? Agora, como eu tenho esses três tipos de variáveis para serem calculadas, eu vou ter que fazer o meu lagrangiano ser estacionário em relação a elas. Então, primeiro, ter as condições do lagrangiano estacionário em relação a x, que seria o mais básico. Depois, vamos ter que fazer ele ser estacionário em relação aos multiplicadores de Lagrange. E, por fim, vamos ter que fazer ele ser estacionário em relação às variáveis de folga também. Beleza? Então, com isso que a gente vai ter aqui n mais m ou n mais 2m equações, n mais 2m incógnitas. Então vai também chegar um novo sistema de equações para ser resolvido. Beleza? Então, normalmente o que a gente vai ter que fazer aqui, as equações 10 e 11 vão formar os nossos sistemas, e essa última equação aqui, que seria o gradiente em relação a S, vão ser o que a gente vai chamar das as relações variáveis de troca. Nós já vamos ver mais em detalhe como é que a gente vai utilizar essa informação aqui para resolver os problemas de otimização. Então vamos lá. Problema o mesmo que a gente tinha, só que agora a restrição de desigualdade. Então vamos construir o lagrangiano, vai ser a função objetivo original, mais o multiplicador de Lagrange, que multiplica a restrição, mais a variávelzinha de folga. Tá? Então notem aqui que a gente tem como incógnitas x1, x2, u e s. São quatro incógnitas do problema, nós vamos gerar quatro equações. Da estacionalidade em relação a x, nós tiramos duas equações. Da estacionalidade em relação ao e em relação a s, nós tiramos as duas últimas. Então, só para lembrar aqui, por que a gente colocou aquele quadradinho?
só para facilitar essa diferenciação. Gradiente dela em relação a S. Então, basicamente, vai ser U que vai sobrar aqui, vai ser a derivada de U vezes S ao quadrado, vai ficar 2US, que é o que aparece aqui. Esses caras aqui vão nos dar as condições de troca, vão ser os testes que a gente vai ter que fazer. Ou seja, vamos ter que testar várias opções e ver qual que se adequa à lógica do problema. Mais uma coisa que eu não comentei anteriormente. Os multiplicadores de Lagrange das restrições de desigualdade, os U's, eles têm que ser sempre positivos. Beleza? Então, se eles forem positivos, a restrição está ativa. Se eles forem iguais a zero, a restrição está inativa. Se eles forem negativos, está errada a solução. É uma solução não viável. Já os multiplicadores das restrições de igualdade eles podem ser positivos ou negativos. Então vamos lá. Então, ao invés da gente resolver esse cara aqui como sendo um sistema de 4 equações, com a última sendo não linear, o que a gente vai fazer? Você vai executar essas condições de troca aqui, então das switch conditions que vocês vão ver nos livros. O que essas condições de troca vão dizer para a gente? Você vai escolher casos, tá? Então, como a gente só tem uma restrição, a gente tem dois casos para resolver. Então, o primeiro caso é S igual a zero e U é positivo. Fisicamente, o que significa? Se S igual a zero, a minha solução ótima está em cima da minha restrição, ou seja, a minha restrição está ativa. Eu vou resolver para esse primeiro caso e ver o que eu obtenho. A minha segunda condição é S é positivo, ou seja, minha restrição está inativa. Se ela está inativa, meu multiplicador de Lagrange é igual a zero e eu resolvo o problema para essa condição. Beleza? Então, o procedimento que é? Escolher S igual a zero, substituir esse S igual a zero nas três primeiras equações, ou seja, esse cara some e eu resolvo o problema. Vai me dar essa primeira solução, que é essa solução dada aqui nessa primeira linha. Eu tenho x1, x2 e u igual a 1. Parece ser uma solução viável. E a segunda alternativa é, eu considero que minha restrição não está ativa, ou seja, o meu ótimo não está em cima da minha restrição. Tem que chutar e depois ver o que acontece. Para eu resolver o problema, eu vou ter que ser S é positivo, ou seja, eu tenho que calcular S e U é igual a zero. Eu zeraria U nas outras equações e resolvo o problema. Tá? Resolvendo o problema, encontro essa segunda solução. Qual das duas é a solução real? Vamos dizer que eu não tivesse essa plotagem aqui para me ajudar a escolher. Notem que a primeira solução que eu faço, a minha restrição está ativa, nos dá tudo uns conformes. Os x viáveis e um u positivo. A segunda alternativa, que eu digo que minha restrição está inativa, o que eu obtenho? Um s ao quadrado igual a menos 1. Seria um troço inviável. Beleza? Ou eu digo que ele é maior que zero, depois encontro uma discordância. Então, essa segunda alternativa eu desconsidero e tomo como a solução número primeira o caso onde minha restrição está ativa. Fisicamente, o que eu estou fazendo? No primeiro caso, eu estou dizendo que a minha restrição está ativa, ou seja, ele está encontrando esse ponto aqui em cima da minha restrição, o que é ok, é a solução do problema. Tá? O segundo caso que estou fazendo, minha solução não está ativa, estou chutando que não está ativa, vamos ver o que acontece. O que ele encontra? Ele encontra o ponto de mínimo da função sem considerar a restrição. Por isso que dá essa ziquezira aqui. Despreza a solução, que você vê que a restrição não é obedecida, e tem como solução esse cara aqui. Beleza? A única forma de entrar isso na cabeça é fazer uns 3, 4 exercícios. E testando o que acontece. Não tem não tem outro jeito. Vendo o slide parece o que depois você vai fazer,
Dá uma coceira na cabeça, mas sai. Se bem que não é difícil, é mais só uma praticazinha mesmo. Beleza? Então depois eu vou sugerir alguns exercícios para vocês treinarem para fixar bem essa ideia das condições de troca aí. A ideia é sempre, com uma restrição é até tranquilo, você testa dois casos. Quando você tem duas restrições, aí você tem que começar a testar uma combinação de casos. Tem que dizer, por exemplo, a primeira restrição está ativa e a segunda inativa. As duas inativas, as duas ativas, a primeira inativa e a segunda ativa. Tem que ficar combinatorial, assim, né? Logicamente, isso só serve para a gente aprender a teoria aqui. Depois a gente vai ver algoritmos de otimização que vão facilitar a nossa vida. A gente precisa de teoria para gerar os algoritmos depois. Dentro do nosso problema. Alguma dúvida, questão que vocês queiram fazer antes de continuar? Beleza. Então vamos lá. Aqui então uma aplicação para um problema de análise de confiabilidade. Eu vou passar meio por cima pela parte de confiabilidade. Para quem não fez e não estiver fazendo, não precisa se preocupar. Então olha mais para o problema da otimização que vai ter que resolver. Tá? Mas a ideia é a seguinte: a gente tem aqui uma estrutura. Então você sabe o material que essa estrutura é feita e as propriedades geométricas da seção transversal. Você conhece também o carregamento. Só que o que está acontecendo? O carregamento e a tensão de escoamento do material são variáveis aleatórias. Então, por exemplo, o escoamento do material, o SY aqui, segue uma distribuição normal, com média 50 e desvio padrão igual a 5. Deixa eu lembrar Mi e sigma. Tá. Então, o que está acontecendo aqui? O Mi ds é igual a 50, se é a média ds, e o sigma ds é igual a 5, seria o desvio padrão do nosso tensão de escoamento. A mesma coisa com o carregamento. Esse carregamento vai ter uma média de 40, ou seja, a média do Q, e vai ter um desvio padrão do Q. Tá? A gente consegue construir um problema de otimização para ver qual que é a probabilidade de falha dessa estrutura, considerando que o carregamento é uma variável aleatória e considerando lá que a tensão de escoamento é outra variável aleatória. Beleza? Então tem aqui a dedução de como chegar nessas quantidades. O que vai interessar para a gente mesmo vai ser a cara do problema resultante. Então, basicamente, o problema de análise de confiabilidade vai ser encontrar esse vetor U estrela, que minimiza nossa função objetiva f, que é a norma desse vetor, sujeita a essa restrição aqui. Tá? Então, mais extenso aqui fica melhor de ver. Tem que encontrar o estrela, que minimiza essa funçãozinha aqui, é sujeita a essa restrição. Notem nessa restrição aqui aparece os mis e os sigmas que a gente viu lá no começo. E a gente tem aqui como variáveis de projeto o U1 e o U2. Beleza? Então aqui a gente tem uma restrição de igualdade. O que a gente vai fazer para resolver esse problema? Vamos pegar, construir o Lagrangiano e fazer ele ser estacionário em relação ao U1, o U2 e o multiplicador de Lagrange da restrição de igualdade. Então, construindo o Lagrangiano aqui, vamos ter o 1 mais o 2, a nossa função objetiva original, mais o lambdazinho aqui, agora o nosso multiplicador de Lagrange, vezes a restrição G de U, que é dada por essa equação aqui. Tá? Aqui eu troquei, não coloquei Vzinho, para não confundir com esse Uzinho aqui, para não mudar a notação. Tá? Então, o que a gente vai precisar fazer? Vamos precisar fazer nosso Lagrangiano ser estacionário em relação ao 1, o 2 e a lambda. Então, derivada parcial de L em relação ao 1 é dada aqui
L de lagrangiano em relação a U2. Vai pegar o nosso lagrangiano inteiro aqui, derivar ele em relação a U2. E por fim, derivada parcial dela em relação a lambda, tem a terceira equação aqui. Beleza? Então temos três equações e temos três incógnitas, que vão ser o 1, o 2 e o 3, e o lambda. Que forma um sisteminha de equações. Substituindo os valores e resolvendo eles via software, a gente encontra aqui a solução do nosso problema. Tá? Então, o 1 igual a menos 1.3, o 2 igual a 1.7, o lambda 5 ponto alguma coisa vezes 10 a menos 7. Tá? Então, a gente vê lá que o beta, o índice de confiabilidade de estrutura, é 2.2, nos leva a uma probabilidade de falha de 0,01. Tá? Para quem estiver fazendo a confiabilidade do Face, quando chegar na hora do form, é legal ver em detalhe aqui esses slides para ter umas figurinhas legais, a gente vê aí a aproximação que é feita, o erro que é cometido, o que a gente está fazendo. Para quem não fez, não está fazendo, olha para esse probleminha e tenta replicar. Tá? Fecha o olho e confia que dá certo. E a última parte da aula seria as condições de otimidade de Karush-Kuhn-Tucker, que vão ser um resumão desse procedimento que a gente viu para problemas quaisquer. Tá? Então, o procedimento é o seguinte aqui, seguindo as condições de KKT. Primeiro passo, montar o lagrangiano. Então, notem aqui, a gente montou agora o problema completo. Função objetivo, restrições de igualdade, restrições de desigualdade. Então, só fazendo lembranças gerais aí. Para cada restrição de igualdade, eu adiciono uma variável ao problema, um V adicional aqui. Para as restrições de desigualdade, para cada uma delas, eu adiciono duas variáveis adicionais, tanto U quanto U S. Para as restrições de igualdade, o nosso V pode ser tanto maior ou menor do que zero, positivo ou negativo. Para as restrições de desigualdade, os nossos U's têm que ser estritamente, se eles forem positivos, restrições ativas, se eles forem iguais a zero, restrições inativas. Se eles forem negativos, despreza essa solução. Então, montado o lagrangiano tem as condições de estacionalidade em relação a x, v e u, e por fim as condições de troca, tá? Que vai ser aquele lance de a gente escolher se u é igual a zero ou se s é igual a zero. Fisicamente a gente escolhe se u está inativo ou se a restrição está ativa, que vão ser nossas switch conditions. Obtidas soluções para as n switch conditions lá que a gente vão ter que gerar, a gente chega aí uma verificação dos multiplicadores de Lagrange das restrições de desigualdade. Então todos têm que ser positivos. Se algum deles for negativo, ou se alguma daquelas condições de troca gerar multiplicadores negativos, a gente despreza aquela solução. Tá? E por fim, uma coisinha um pouquinho mais teórica, que é verificar a regularidade do ponto ótimo. O que você tem que fazer? Para um problema com muitas restrições, você vai ter que ir lá no ponto ótimo, verificar quais restrições estão ativas e pegar essas restrições ativas, tirar o gradiente de cada uma delas e ver se eles são linearmente independentes. Então, basicamente, você pega o gradiente das restrições ativas, forma uma matriz e vê se aquela matriz tem um determinante nulo. Tá? Se der o resultado que se eles não forem linearmente independentes, o ponto ótimo não é, esse x encontrado não é regular, e aí você não tem a garantia total que é um ponto ótimo do problema. Beleza? Isso aqui é mais específico, normalmente para os problemas não vai chegar
nessa etapa, mas é bom sempre ter em mente. Então, o que eu sugeri aqui como tarefa para vocês? A primeira é pegar o nosso problema padrão e resolver ele com as funções de Karoshi-Kuntuka. Então, você tem lá uma função objetivo, não é linear, tem a função objetivo, uma restrição de desigualdade e uma de igualdade. E aplicar as condições para achar o ponto ótimo do problema. Depois tem esse probleminha aqui do livro. Aqui, quem não fez ainda, deixem para a sequência. Vou pedir que vocês apresentem, desenvolvam um probleminha aí para ser resolvido, um problema qualquer, para vocês treinarem montar um problema de otimização. Para aqueles que apresentarem um problema mais palpável, daí tentar resolver ele utilizando o material da aula de hoje. Perguntinhas, dúvidas, pessoal? Onde é que eu consigo baixar o livro, professor? Livros tem que dar uns pulos aí, deixa eu pegar o nome dele certinho. Daí eu passo para vocês procurarem.